Captura de Nicolás Maduro. Quais os reais motivos por trás disso? Será que é só petróleo? Que é petróleo é óbvio, mas será que é só isso? E as justificativas dos Estados Unidos são suficientes para ir lá e tirar o cara do poder à força? É disso que a gente vai falar no radar de hoje, mas também a gente vai falar do movimento de soja, milho e dólar logo depois da nossa vinheta. Se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, eu quero pedir para você considerar deixar sua curtida, o seu comentário, não custa nada e vai ajudar muito o nosso trabalho aqui. Quero oferecer para você também a palestra da Royal Rural. A gente fez uma bateria de palestras em novembro, dezembro, agenda de janeiro completamente cheia, agenda de fevereiro, acredito que a primeira semana não está disponível, mas ainda tem agenda para fevereiro. Chama aqui a Royal, consulta como é que está a disponibilidade. A gente vai ter o prazer de estar participando do seu evento. Eu tenho certeza que vai enriquecer o seu evento, onde a gente tem passado, nós temos ajudado na tomada de decisão de um mercado que está cada vez mais difícil de se acompanhar e cada vez mais difícil de se acertar, ou melhor, cada vez mais difícil de errar menos, porque o mercado está muito volátil e tem muita coisa acontecendo em 2026. A gente já começa com um cenário político turbulento. Então leva a palestra da Royal, que a gente vai fazer ali o máximo para poder contribuir para a tomada de decisão para o seu cliente, para a sua empresa. Chama a gente aqui, no final vai ficar os nossos contatos, você vê como é que funciona. Eu tenho certeza que a sua satisfação vai ser garantida. Vamos lá, vamos começando a olhar pelo nosso movimento de mercado de hoje. A gente teve uma forte alta para Chicago. Para milho, teve sim um embasamento também da captura do Maduro, porque o mercado fica com receio, depois dessa operação dos Estados Unidos, as tensões Rússia e Ucrânia só aumentarem. E aí Ucrânia e a Rússia mexem ali no milho, tanto na exportação da Ucrânia quanto no frete marítimo. E também a soja, ela teve influências da geopolítica, porque a China, no dia 2 de janeiro, já tinha anunciado compras dos Estados Unidos, e agora rumores de que a China poderia estar comprando mais navios, e de fato comprou, podendo já ter atingido 10 milhões de toneladas no acumulado desde o retorno das compras chinesas. A gente já falou em radares anteriores que o motivo dessa compra da China, para aqueles 12 milhões anunciados, não é só necessidade de soja, é também cumprindo um acordo geopolítico dos Estados Unidos intervindo com o Japão. A gente já falou essa história em outros vídeos, mas o fato é que a China está mirando os produtos americanos agora, isso vai dando força para Chicago. Mas aqui no Brasil a gente sentiu o peso, na verdade, foi do dólar. Olha o movimento do dólar nos últimos 3 dias de pregão. No dia 29, o dólar estava quase 5,60, 5,57. No dia 30, 5,49, 5,50 para a gente arredondar. E no dia 5 de janeiro, o dólar cai para 5,40. Então ele sai de 5,60 para 5,40 em 3 dias. Nesse acumulado, a gente está falando de cerca de 3% de queda, uma perca, um prejuízo de quase R$ 5,00 para a saca de soja e quase R$ 2,00 para a saca de milho só em 3 dias. Tudo por causa do dólar. Não estou colocando na conta nem Chicago e nem o prêmio. Ponto para a soja agora e também para o milho. É o clima. A gente está vendo que os preços miraram para a queda. Eu falei aqui no radar, falo dentro da consultoria. Falei abertamente que a nossa orientação antes da virada do ano era vender antes de janeiro e que a única coisa que poderia mudar o cenário dos preços seria o clima. Mas o clima chuvoso, ele é dor de cabeça tanto para o comprador quanto para o vendedor. Só que só tem preço bom, prêmio de falta de produto, porque quando você está com chuva, você não consegue carregar nem milho nem soja. Só recebe prêmio aquele que conseguir embarcar, que são alguns produtores que têm uma estrutura melhor de armazenagem ou próprios armazéns gerais, mas todo mundo perde com um clima muito chuvoso. Até os compradores vão tentando jogar mais para frente as indicações de compra, esperando o produtor vir para o mercado. E aí quem bate o desespero primeiro é onde sente a reação dos preços. É o que está acontecendo agora. A gente tem os compradores de milho recuado e os armazéns já virando para a soja e o produtor vindo para o mercado, mas a palavra final ainda é do clima. Nos próximos radares a gente vai falar de plantio, a gente já teve uma atualização no nosso quadro de oferta e demanda, tem redução de área de milho, embora não tenha começado o plantio, a gente já aponta essa redução, mas o ponto agora é o clima. Antes da gente entrar no assunto aqui da captura do Maduro, explicando todos os motivos, o que vem pela frente, eu quero pedir para você, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, vai ajudar muito aqui. Ah, Ronaldo, só curtir não é suficiente? É bom, ajuda bastante, mas se você comentar, ajuda ainda mais. Se enviar para alguém, mais ainda. E é de graça, viu? E vai ajudar bastante a gente aqui. Vamos lá.
começando pelo motivo que as pessoas não comentam muito dos Estados Unidos terem derrubado ali o governo do Maduro. O primeiro deles é que o governo Biden ele cria algo que pode ser chamado de milagroso. Ele faz a aproximação da Rússia e da China, que são inimigos de décadas, e no governo Biden eles se tornam aliados. E dentro da geopolítica começou-se a crescer o que é chamado de eixo da ditadura, que foi o alinhamento entre a Coreia, a Rússia, a China, o Irã, e o último a entrar nesse bloco foi a Venezuela. O Brasil tendo aliança com os dois lados. Do outro lado, você tem ali Estados Unidos, Europa, Israel, mas esse eixo da ditadura se fortalecendo, eles começam a se aproximar mais da América Latina, a ponto de terem bases militares na Venezuela. Então, o primeiro caminho aqui do Trump é tentar desfazer esse eixo. E ele praticamente sozinho, porque ele quase que rompe com os aliados, né? Ele só mantém ali as relações mais próximas com Israel, mas com a Europa também é alvo das suas tarifas. E aí ele tenta desfazer essa aproximação da Rússia e da China na América Latina, dando força para esse eixo ditatorial, ou o próprio BRICS, né? O famoso Sul Global, o governo do Sul Global. E China e Rússia, ele não pode mirar militarmente, porque, obviamente, não precisa falar do tamanho do poderio militar da China e da Rússia, e de fato seria a Terceira Guerra Mundial se ele fizesse qualquer ataque contra esses dois países. Então, China e Rússia, ele vai nas tarifas, nos embargos, nas sanções, mas Irã, ele vai lá e ataca. Venezuela, ele vai lá e ataca. A Coreia, a gente já sabe do mandato anterior do Trump, os embates que ele teve com Kim Jong-un, mas a Coreia ela já tem uma aliança com a Rússia que não tem como desfazer mais, que é quase indestrutível, uma aliança ali acordada, assinada, de proteção mútua. Então, o primeiro objetivo do Trump é desfazer essa aliança do eixo ditatorial. Bom, isso dentro da geopolítica ainda vai continuar pegando muito para 2026, e não dá tempo da gente falar aqui no radar, mas nos próximos vídeos a gente vai abordando esses assuntos. Deixa no comentário se você quer mais informações a respeito dessa geopolítica. Agora, sobre o petróleo. A história do petróleo da Venezuela com os Estados Unidos, ela é antiga. Não é porque agora se descobriu que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo que os Estados Unidos querem ir lá e retomar isso. Não, é o que eu quero conversar no vídeo aqui de hoje. Vou tentar ser o mais rápido possível, mas é um assunto um pouco complexo, no sentido de muitas informações. Então a gente criou uma linha do tempo e qualquer dúvida deixa nos comentários e a gente vai conversando. Em 1990, a Venezuela ela cria a abertura da faixa de Orinoco, que é ali onde tem as reservas de petróleo, as maiores reservas de petróleo. A Venezuela já foi a maior produtora de petróleo do mundo. Depois a Arábia Saudita passa, mas ela já deteve esse título de maior produtora de petróleo. E aí, em 1990, a Venezuela abre os seus poços de petróleo, a sua estrutura petrolífera, para multinacionais irem lá e perfurar. E aí vão multinacionais da Europa, dos Estados Unidos, e o que eles oferecem? Capital intelectual e investimento pesado. Os Estados Unidos praticamente constroem toda a instalação, toda a infraestrutura de exploração de petróleo da Venezuela. E eles deixam esse dinheiro lá, os Estados Unidos se tornam um grande parceiro da Venezuela, só que em 1998 o Hugo Chávez é eleito. E aí em 2002 para 2003 acontece uma grande greve na estatal venezuelana, que é a PDVSA. PDVSA, que é como se fosse a Petrobras deles lá. E aí em 2002 para 2003 acontece uma grande greve, e o Hugo Chávez demite mais de 18 mil especialistas técnicos da PDVSA. E então ele já perde ali capital intelectual, perde engenheiros, perde pessoas estratégicas que não deveriam ser demitidas. Naquele momento, a Venezuela estava produzindo 3,5 milhões de barris por dia. E em 2007 vem o grande golpe. O Hugo Chávez estatiza toda a faixa de Orinoco, toda a produção de petróleo da Venezuela. Ele diz o seguinte: quem quiser perfurar aqui vai ter que deixar pelo menos 60% dos lucros para o país, para a Venezuela. E aí as estatais vão embora, fica só a Chevron. Tá bom, eu aceito, porque a gente já investiu muito aqui, então sair daqui o prejuízo vai ser maior. Mas
é um golpe nos Estados Unidos de mais de 10 bilhões de dólares com essa estatização. E os Estados Unidos, naquela altura, já estava comprando 15% de todo o petróleo que ele importava da Venezuela. E aqui tem um fator interessante. O petróleo venezuelano ele é muito bom para os Estados Unidos no sentido de ele já está pronto para as indústrias. Petróleo bom mesmo, quando se fala de qualidade de petróleo, é o petróleo fino. Tanto que lá na Arábia Saudita, nos países do Oriente Médio, eles têm um petróleo super fino. Só que os Estados Unidos já criou toda a sua infraestrutura para refinar o petróleo grosso. É assim mesmo que a gente fala. E a Venezuela tem esse petróleo mais grosso. É por isso que o Brasil tem muito petróleo, mas a gente precisa exportar o petróleo e depois importar ele refinado, porque a gente não tem essa estrutura de refino. Os Estados Unidos montou toda a sua estrutura para esse petróleo grosso. Então, a Venezuela ela tem um petróleo que é extremamente atrativo para os Estados Unidos. E aí, em 2007, o Hugo Chávez vai e estatiza, diz, olha, não, a partir de agora é tudo nosso, 60% tem que ficar aqui, e os Estados Unidos estavam importando 15% de todo o seu petróleo da Venezuela. A produção de petróleo venezuelano cai de 3,5 para 3,2 milhões de barris por dia. Em 2014 vem a grande virada. De 2009 para 2014 acontece essa grande virada. Em 2013 o Maduro já está no poder, ele é eleito. Em 2014, você lembra, estava acontecendo a invasão da Rússia na Ucrânia, que é quando a Ucrânia perde a Crimeia para a Rússia, e aí a Venezuela vira todo o seu estoque, a sua produção de petróleo para vender para a China. Outro golpe que os Estados Unidos tomam ali. E ali começa a queda, a ruína da Venezuela, porque eles não vendem isso propriamente no mercado comum. Eu te dou o produto, você me dá o dinheiro. Como a Venezuela já estava deficitária de dólar, ela vende o petróleo para a China em troca de empréstimos de dólar. E aí ela precisa de dólar, ela vai colocando dólar para dentro através de empréstimos e pagando esses empréstimos, concedendo o direito da China comprar o seu petróleo. Na hora que a China vai pagar o petróleo de fato, ela paga em yuan, a Venezuela aceita em yuan. Então ela vai perdendo dólar e ela vai recebendo uma moeda que não é uma moeda interessante para ela. E aí a produção cai para 2,5 milhões de barris por dia, de 3,5 para 3,2 para 2,5. Ela só vai deteriorando a sua capacidade de produção. Outro golpe aí nos Estados Unidos. Em 2019, já está o Trump no poder, ele cria o embargo direto na Venezuela. Quem comprar petróleo da Venezuela vai ser embargado, não compra mais petróleo da Venezuela, e ali a Venezuela cai a sua produção para 500 mil barris por dia, que é de fato a grande ruína. Em 2026, agora no início do ano, a gente tem a captura de Nicolás Maduro. Então, esse é o pano de fundo. Essa é a real motivação dos Estados Unidos de ir lá e capturar o Maduro. Será que capturar o Maduro vai ser suficiente para retomar toda essa parceria, essa aliança histórica que a Venezuela tinha com os Estados Unidos? Ninguém sabe. O que vai criando tensão no mercado agora não é só a captura do Maduro, é o receio de que a Rússia use essa operação para se legitimar a capturar territórios da Ucrânia. Pior do que isso, a China usar essa situação, essa operação, como argumento para ela capturar Taiwan. Então não é só a questão do petróleo, é toda essa questão geopolítica e também, claro, a questão do petróleo, ela não vai se resolver do dia para a noite. Para a Venezuela ir retomando a sua capacidade de produção, para os Estados Unidos investindo ali de volta e recriando estruturas de perfuração e de exploração de petróleo, os Estados Unidos têm que ter garantia que o Maduro ou um outro Maduro não volta para o poder e desfaz tudo que eles estão fazendo ali. Então, legitimidade há? De fato há. Você viu toda a história aí da Venezuela com os Estados Unidos, que na verdade quem deu o golpe primeiro nos Estados Unidos foi a própria Venezuela, desde o governo chavista. E o outro receio é se isso pode causar novas tensões nessas outras guerras que estão acontecendo mundo afora. Se estima que a Venezuela possa demorar ali praticamente 4 anos para ela ir retomando a sua capacidade de produção. Bom, o pano de fundo é esse é o assunto, não dá para a gente conversar muito mais aqui.
estava ali falando sobre as palestras. Nas palestras a gente consegue destrinchar mais, explicar mais os impactos disso, mas se você quer conversar mais, entender mais como funciona o trabalho aqui da Royal Rural, tá aí os nossos contatos, você tem esse link aí onde você clica, e você tem todos os nossos contatos ali. São várias formas, várias ferramentas de você chamar a gente para conversar. A gente está aqui à sua disposição. Até o próximo vídeo.